Olá, alunos! Bem-vindos a essa nossa videoaula da disciplina História das Origens da Cultura Afro-Brasileira Índio-Descendente. Nessa videoaula nós vamos trabalhar a unidade 3, que são os povos africanos. Eu sou a professora Emanuele Chaves e vai ser um prazer essa nossa discussão. Bem, nos povos africanos, né, que é um dos povos, uma matriz importante para formar a cultura brasileira e que faz parte da origem da formação do Brasil, nós vamos discutir 3 tópicos nessa nossa videoaula. Os sentidos da escravidão do Brasil, a gente vai entender um pouquinho o que é a escravidão, qual o significado, quais os efeitos que trouxe para a formação do Brasil. A democracia racial, os efeitos na realidade brasileira, é um conceito importante que a gente vai discutir nessa nossa videoaula, e vamos falar sobre o racismo, como entender e perceber no cotidiano. Aqui eu coloquei uma imagem que representa bem os povos africanos no início do Brasil colônia, que mostra todo esse processo de escravização que esses povos passaram aqui no nosso país. Bem, a gente começa falando um pouquinho sobre os sentidos do Brasil, da escravidão no Brasil, e aí eu coloquei um mapa. Esse mapa, ele mostra a saída, né, dos povos africanos, de onde que eles vieram e para onde eles vieram no Brasil, e a gente percebe aí que nesse mapa nós temos várias regiões do continente africano e, consequentemente, nós teremos também vários povos, né, e que vão chegar ao Brasil e que vão se estabelecer no litoral do Brasil. Isso é importante também para a gente entender como esse processo de escravidão foi muito forte no litoral brasileiro e que depois vai se alastrar um pouco para o interior do Brasil. Bem, o tráfico negreiro era uma prática comercial muito promissora, né? Esses africanos, eles vinham da África por navios, e eles eram trazidos pelos europeus, e quando os europeus já o traziam nessas naus que eram conhecidas, já era na condição de escravos, e essas naus tinham péssimas condições, né, humanas. Inclusive muitos escravos chegavam a morrer, né, de doenças, porque eles ficavam amontoados, não tinham um mínimo de condição sanitária, né, e uma série de outras questões. A viagem é muito longa, né, e eles já estavam nessa condição de escravos, então uma série de aspectos que dificultava esse processo, né, esse transporte. No Brasil teve um papel importante para a manutenção da escravidão. O tráfico negreiro foi de suma importância para manter todo esse comércio e para também trazer todo esse povo que se torna escravo e que vai habitar ali a região do Brasil. Bem, a escravidão, né, como que ela se deu nesse nosso continente brasileiro? Bem, a escravidão, ela se deu através de várias etnias africanas que foram trazidas ao Brasil como escravos, inúmeras etnias. Então a gente viu no slide anterior, no mapa, mostrando que os escravos vieram de várias regiões do continente africano para chegar até o Brasil. E aí esse aspecto de terem essa mistura de etnias foi também uma estratégia que terminou facilitando o processo de escravidão, porque eles misturavam povos, né, que falavam línguas diferentes, que muitas vezes eram inimigos. Eles, ao misturar esses povos, eles afastavam, né, os escravos da sua família, e isso fez com que o processo de escravidão fosse mais intenso. Então, a mistura de etnias facilitou o processo de escravização numa tentativa de conter a resistência dos escravos, né, dos negros. No entanto, no Brasil, essa resistência ela aconteceu. É tanto que na história a gente tem resquícios e estudos acerca dos quilombos. Inclusive, muitos territórios do Brasil já foram reconhecidos como remanescentes de quilombos. Inclusive, o Maranhão tem algum desses territórios reconhecidos, que mostram, esses quilombos são
a representação da resistência que os escravos fizeram ao processo de escravidão. Um exemplo bem forte e um bom representante dos quilombos é o Zumbi, que era um dos líderes do Quilombo dos Palmares, né, que ofereceu uma forte resistência à colônia e que durou bastante tempo, né? Então isso reforça a ideia de que houve sim uma resistência negra, né, dos escravos aqui no Brasil ao processo de escravidão. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente pensar um pouco os efeitos da escravidão no Brasil. Quais foram os efeitos desse processo? O Brasil tem 520 anos. Desses 520 anos, 389 anos, escutem bem, alunos, 389 anos nós fomos uma sociedade escravista. Isso quer dizer que mais da metade do nosso tempo de existência nós fomos escravos. Então, o efeito da escravidão sobre a sociedade brasileira, ele é muito intenso e tem diversas nuances. Nessa imagem, a gente tem aqui várias imagens que eu tentei colocar para a gente pensar um pouco desses efeitos, né? Chamar atenção para esses efeitos. A primeira imagem, a gente pode ver aqui um pai e uma criança trabalhando, né? Um trabalho que se caracteriza quase como um trabalho escravo, que ainda hoje é muito forte e que está na condição dos negros. Os negros estão numa condição bem inferior, tanto de trabalho, quanto econômica e quanto social. Essa imagem reforça isso. Aqui nós temos uma outra imagem um pouco mais antiga, onde a gente percebe o trabalho escravo, né, e o trabalho dos negros que ainda hoje estão na lavoura. Aqui é uma imagem mais antiga que reforça a condição de trabalho e a condição econômica que essa população ainda persiste no nosso país. Essa outra imagem, para reforçar um pouco a ideia das crianças que trabalham, né, o trabalho infantil, e dos últimos dados do IBGE, esse trabalho infantil, a grande maioria deles são crianças negras. Isso também é uma herança do nosso passado escravista. E aqui eu trouxe uma imagem que reforça a ideia da violência doméstica, né, contra mulheres no Brasil. 2,4 milhões de mulheres sofrem agressões, né, de pessoas conhecidas no intervalo de um ano. E aí é bom a gente ver um pouco esse dado. Esse dado, é um dado da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. 950 mil são brancas e 1,5 milhão são negras. 22 mil são indígenas ou orientais. Então, olha só a diferença, né, das mulheres negras, a quantidade de mulheres negras que sofrem violência doméstica no Brasil. Então, a gente tem um quadro aí que reforça muito essa relação econômica, essa relação do trabalho, essa relação ligada à violência, essa relação que mostra a negação de direitos, sobretudo o direito à educação, o direito à moradia. Então, são efeitos muito fortes que até hoje a gente percebe na sociedade brasileira. E aí, para a gente começar nessa outra discussão, a gente tem esse termo que é democracia racial. E aí a gente se pergunta, afinal, o que é democracia racial? Bem, esse termo, democracia racial, foi usado pela primeira vez no Brasil por Gilberto Freire, no seu livro Casagrande Senzala, quando ele fez uma análise sobre a formação, a origem do Brasil a partir da relação entre o branco, o colonizador português, e o negro, que era o escravo. E aí ele vai entender que o Brasil vai se formar dentre esses dois espaços, com esses dois sujeitos, né? O espaço da Casa Grande, que é habitado pelo europeu, e o espaço da Senzala, que é habitado pelo negro. E o Freire, ele constrói esse conceito de democracia racial para dizer que o Brasil ele é construído a partir dessa miscigenação do negro com o branco. E ele vai dizer que essa miscigenação, né, fez com que houvesse uma positividade nesse indivíduo. O fato do Brasil ser um país misturado, na perspectiva do Gilberto Freire, foi uma perspectiva que ele vai valorizar,
porque anteriormente essa mistura era vista como algo negativo. Então, foi a partir dos estudos do Freire que houve uma positividade nessa miscigenação brasileira. Só que dentro dessa positividade ele vai dizer que no Brasil, por conta dessa mistura, se construiu uma democracia racial. Isso é um ponto de crítica de muitos autores em relação à obra e ao trabalho do Gilberto Freire. E um desses críticos é o Florestan Fernandes, que vai dizer que depois de denunciada como mito, ele vai dizer que há um mito da democracia racial brasileira. E esse mito ele é construído a partir do conceito criado pelo Freire e que passa a ser alimentado como um mito que vai meio que camuflar toda essa construção do racismo no Brasil. E depois de denunciada como mito por Florestan Fernandes e transformada nos anos de 1980 no principal alvo dos ataques do movimento negro, como sendo uma ideologia racista, a democracia racial passou, na última década, a ser objeto de investigação mais sistemática de cientistas sociais e historiadores, porque aí passou a ver esse conceito de democracia racial como um conceito que vai favorecer a manutenção do racismo no Brasil, justamente porque camufla essa representação do negro e coloca esse negro como um moreno. É como se o negro ele só fosse aceito quando ele fosse classificado como moreno e não como negro. E isso faz com que haja uma dificuldade de reconhecimento dessa condição do negro e de valorização do próprio negro. Então, atualmente, desde a década de 80, começa-se a construir um movimento negro que vai problematizar e que vai criticar esse conceito de democracia racial. A princípio, prevaleceu a compreensão de que se tratava realmente de um mito fundador da nacionalidade. Como a ideia de um mito, né? De um mito que constrói e que dá essa ideia do quem é o brasileiro. O brasileiro seria esse moreno, esse miscigenado, né? Em meados dos anos de 1990, com o recrudescimento dos ataques dos ativistas negros à democracia racial e a sua redução à ideologia dominante, a de raça opressora, alguns antropólogos, a Maggi, em 1996, o Peter Fry e a Lilia Schultz, eles lembram que o mito, antes de ser uma falsa consciência, é um conjunto de valores que tem efeitos concretos nas práticas dos indivíduos. Por que é uma falsa consciência? Porque esse mito ele vai sendo alimentado ao longo dos anos, ao longo dos tempos, na formação do Brasil enquanto nação, e esse mito vai fazendo com que o racismo não seja evidenciado como uma problemática. Ele é visto somente como uma condição, mas não é visto como um problema que causa uma série de desigualdades sociais no país. Então, o movimento negro e muitos estudiosos e pesquisadores vão começar a construir uma crítica forte a esse conceito de democracia racial e, inclusive, tratá-lo como um mito. Um mito quer dizer que é aquilo que não existe, que é uma história, que não é a própria realidade, né? O mito da democracia racial, portanto, não poderia ser interpretado apenas como ilusão, pois em grande medida fora e ainda é um ideário importante para amainar e coibir preconceitos. Amainar quer dizer aliviar, é como se a democracia racial fosse utilizada para aliviar, fosse utilizada para criar uma máscara, né, sobre o preconceito, sobre o racismo no Brasil. Então é importante, essa discussão é extremamente importante para que a gente possa olhar para o Brasil e perceber como nós nos formamos e não a partir de uma ideia de democracia. O que é a democracia? É termos direitos iguais. E os nossos dados, a nossa sociedade nos mostra que os negros e as negras não estão em condições iguais aos brancos ou às brancas. Então, termina que esse discurso da democracia, ele é muito utilizado para manter essas políticas de desigualdade, né, social entre brancos e entre negros. E aí é importante a gente destacar que
é falso afirmar que o Brasil é um país, né, é um país só misturado e que é um país tranquilo, né, em relação a essa sua formação, né, essa sua formação social. Então eu trouxe aqui uma imagem que mostra bem o racismo em números, né, mostrando um pouquinho como que o racismo ele está presente dentro da sociedade brasileira, né, como ele vai destacar um pouco esse aspecto, né, do Brasil enquanto um país racista, né? E aí tem algumas falas que ficou um pouco distorcida aqui, mas que depois vocês podem pegar no slide, que diz assim: é falso afirmar que o Brasil não é um país racista. Viver nessa afirmação não se trata somente de tapar o sol com a peneira, mas de continuar permitindo um quadro social que favorece uma população de elite e branca, ou pelo menos de pessoas que se identificam com isso. Não é necessário nem citar dados para concluir que o racismo está estampado em nossa bandeira. Basta ver a situação dos negros a revelar que o racismo é institucional e estruturante na sociedade brasileira. E aqui nessa imagem trago alguns dados que reforçam isso. Então, essa ideia de que o Brasil não é um país racista, os dados já nos mostram, né, essa grande falácia, demonstra o quanto o Brasil ainda está dentro dessa estrutura do racismo e que o racismo ele se constrói de uma maneira institucional e estruturante, ou seja, institucional está dentro da instituição, das instituições na figura do Estado, ao negar esses direitos, ao camuflar essa realidade do racismo e de criar discursos que legitimam essa prática, como também na própria estrutura da formação da sociedade brasileira, onde nós percebemos que os melhores empregos, a elite, os melhores trabalhos, as melhores condições de moradia e de formação em relação à educação tem cor no Brasil e a cor é branca. Então isso demonstra como a gente tem um abismo, né, muito grande entre a condição do branco e a condição do negro no nosso país. E esse abismo se torna ainda mais evidente quando a gente vai falar um pouco sobre a condição das mulheres, né? Esse abismo que demonstra um pouco essa realidade das mulheres brancas e das mulheres negras, em vários aspectos da nossa sociedade. Negros são a maioria no país e, em disparada, a maior população carcerária. São vítimas de um genocídio perene e banalizado. Vivem em favelas e periferias em condições subhumanas. O acesso ao serviço público é ruim. Diariamente são agredidos pelo Estado através da negação de direitos fundamentais. Então, eu coloquei aqui uma imagem que diz que 51% da população do Brasil é negra. E a outra metade tem o dobro de oportunidades. Então, essa fala só reforça como a condição da cor da pele faz toda a diferença no que se refere às oportunidades e à realidade do nosso país. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre o que é o racismo. A gente falou um pouco da realidade do negro, esse processo de construção enquanto escravo e como é que essa escravidão, os efeitos que ela trouxe para o nosso país, e a partir daí a construção do conceito do racismo. O racismo consiste no preconceito e na discriminação com base em percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre os povos. E essas diferenças biológicas estão ligadas à cor da pele. Muitas vezes toma a forma de ações sociais, práticas ou crenças ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Aqui a gente pode relembrar o conceito que nós trabalhamos, que foi o conceito do etnocentrismo, que traz a ideia de inferioridade de uma cultura sobre a outra. E aqui essa inferioridade, ela é vista na cor da pele, a inferioridade do negro ou da negra em relação ao branco. Né? Também pode afirmar que os membros de diferentes raças devem ser tratados de forma distinta. Então, o racismo ele
alimenta, favorece a ideia de que há uma diferença racial que está ligada ao campo biológico e, portanto, essa diferença social, econômica e política, ela se dá justamente por conta dessa realidade. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente pensar um pouquinho sobre a questão do racismo. Eu trouxe uma imagem que se tornou até polêmica durante muito tempo, que no ano passado, onde uma socialite fez uma festa na Bahia e ela trouxe algumas referências do processo da época da escravidão. Inclusive, ela fez essa foto que viralizou, né, que ficou muito famosa no mundo inteiro e que trouxe muitas críticas, porque ela é uma mulher branca, a gente vê que é uma mulher da classe alta, e que está sentada numa cadeira, num trono, e a representação é como se fosse suas mucamas, né? Então essa é uma foto da nossa atualidade, e nós temos uma outra foto, né, que reforça bem, é uma foto já do Brasil colonial, e nessa foto nós temos aí 2 negros carregando um homem branco numa rede, né, e um outro negro carregando, né, os seus adereços. Então reforça essa ideia do negro como escravo. Então, se formos perceber, a questão aí que nos traz é qual a relação entre essas imagens e essas representações ainda persistem na realidade brasileira, né? Nós temos aí 2 condições, né? Nós temos essa imagem atual que reforça bastante essa manutenção dessas estruturas do racismo, e essa outra imagem que é colonial, mas que também está associada, faz parte da construção da condição do negro e da negra na nossa sociedade. Aí, ainda falando um pouquinho do racismo e seus efeitos no Brasil, eu trouxe 2 dados, né, importantes para a gente entender um pouco como esse racismo ainda está presente. Né, nessa primeira imagem, nós temos aí um dado que diz assim: Norte e Nordeste tem os maiores aumentos nas taxas de homicídio, e nessas taxas de homicídio cresceu o homicídio de pessoas negras, 12,2% são de não negros e 18,2% são de negros. Então isso mostra que os negros são muito mais assassinados, são muito mais mortos no Brasil. E aí diz, pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos. Então, se nós formos ver, as pessoas negras estão mais suscetíveis a sofrerem assassinato. E os jovens morrem ainda mais cedo, né? Em 2005 eram com 25 anos, em 2015 agora com 21 anos. Então isso mostra que os jovens negros estão mais suscetíveis à violência, a serem assassinados, e há um aumento vertiginoso nessa condição dos jovens negros. E aqui eu trouxe um outro dado, que também é um dado recente, de 2019, e é um dado que mostra que jovens de 18 a 24 anos no ensino superior. E aí nós vimos que nesse dado aí tem, o vermelho são as pessoas brancas e o rosa são as pessoas pretas ou pardas. E dá pra gente fazer uma comparação. Em 2016, a gente vê que a 33,5% são pessoas, né, são pessoas negras. E 16,8% são pessoas, né? Desculpa, 33,5% são pessoas brancas, né, que têm nível superior. E as pessoas negras são 16,8%. Em 2017, há uma certa manutenção desses dados. Pessoas brancas 32,9% e pessoas negras 16,7%. Né? E em 2018 há um aumento, mas esse aumento ele também é muito forte nas pessoas brancas, 36,1%, e nas negras 18,3%. Então é quase que uma diferença de metade. Daí a gente vê como
há uma diferença muito grande, né, na questão da formação e como esses efeitos repercutem muito na questão da sociedade brasileira. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe essa charge para a gente refletir, que mostra aí uma imagem de uma senhora sendo carregada por a sua empregada negra, uma senhora branca, e aí ela fala: racismo? Onde? E aí eu trago esses dois questões para a gente refletir. Como o mito da democracia racial alimenta a prática do racismo no Brasil e o que podemos fazer para mudar essa condição. Essa imagem traz muito à tona em muitas redes sociais, quando a gente vê uma denúncia contra o racismo, muita gente falando que é mimimi, que é história, que é bobagem, né, que a gente devia estar preocupado com outras questões e a gente deixa de ver, a partir dos efeitos que nós discutimos aqui na nossa videoaula, o quanto o racismo ele produz um nível de desigualdade altíssimo e quanto o racismo ele é um instrumento de manutenção da condição de exploração das pessoas negras, né, afrodescendentes no nosso país. E o que podemos fazer para mudar essa condição, né? Primeiro, reconhecer que nós somos um país racista, que o racismo é um problema social gravíssimo e que por isso é importante que a gente amplie, crie políticas públicas para que a gente possa combater não só esse racismo social, mas o racismo institucional e o racismo estrutural da nossa sociedade. E aí, para a gente ampliar um pouco mais a nossa discussão, eu trouxe a indicação de 4 vídeos para que vocês possam assistir, possam ter uma discussão melhor, mais pautada dessa questão dos povos africanos e a influência deles na formação do Brasil. O primeiro vídeo é A Última Abolição, é um vídeo bem interessante que traz essas discussões em torno de como foi essa questão da abolição e que efeitos e como ela atuou diretamente na formação do Brasil. O vídeo 2 é Preconceito, Racismo, Escravidão e Violência. A gente vai ver essa discussão desses conceitos e como eles estão interligados no Brasil. E o vídeo 3 é o Passado, Presente e os Sentidos da Escravidão, para a gente perceber um pouco como os efeitos e quais os significados da escravidão para o nosso país. E o vídeo 4 é o Papel do Brasil na Escravidão e Engodo da Democracia Racial. Aqui já é um vídeo que vai falar um pouco, desconstruir esse conceito da democracia racial, né, no nosso país. E aí eu fiz algumas sugestões de leituras. Nós temos aí, o primeiro é O Povo Brasileiro, que é do sociólogo Darcy Ribeiro. É um livro clássico do pensamento social brasileiro e traz esse efeito da escravidão no nosso país. E o Darcy Ribeiro vai, inclusive, descrever como aconteceu as torturas, as violências e uma série de violências mesmo que os negros e as negras sofreram no processo da escravidão e que sofrem e que têm efeitos até hoje. Nós temos um outro livro que é um pouco mais recente, que é do Silvio Almeida, que ele vai falar sobre o que é o racismo estrutural, que ele vai trazer à tona esse novo conceito que faz a gente pensar em como o racismo vai se estruturando ao longo da formação do Brasil e vai tendo bases muito fortes dentro da nossa sociedade. Ele vai tentar problematizar esse racismo para que a gente possa tentar compreender e combater. E tem esse livro dos primeiros passos, que é O que é racismo, que traz o conceito do racismo e traz alguns elementos para a gente pensar sobre o que é o racismo no nosso país. E eu trouxe também um livro que é de literatura da Carolina de Jesus, que é O Quarto de Despejo, que é um livro já de uma autora negra da periferia e uma mulher, e é bem interessante porque fala um pouco da realidade dessa condição de ser uma mulher negra na periferia. Então é bem bacana de se ler. E aí eu trouxe uma fala da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra da contemporaneidade e que ela faz parte de toda essa resistência, toda essa causa
negra no Brasil. E ela diz assim: a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. Então, uma fala bem forte para que a gente possa continuar resistindo e lutando para combater o racismo no nosso país, que é um problema que traz uma série de desigualdades e de produção de violências. Então é isso, alunos, bons estudos, e que a gente possa concluir a nossa aula com essa fala de resistência da Conceição Evaristo. É isso, né? Boa aula, não esqueçam de participar dos nossos fóruns e trazer contribuições para a nossa discussão.